Depois de dizer isto, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. E Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. E então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até lá. Foi essa luz reveladora do Pai que mostrara a Jesus que Lázaro havia morrido e que ele estava indo até lá para ressuscitá-lo. Foi essa luz, essa mesma luz reveladora, que lhe permitia afirmar que ele estava contente por chegar atrasado, mas ele sabia o milagre que seria feito. Eu acho que muita gente ainda anda em sofrimento, porque anda na escuridão da sua sabedoria, dos seus sentimentos, da sua percepção. Mas andar com Jesus é aprender a viver debaixo da luz que revela, direciona, ensina a vontade de Deus para nós. É a luz que nos permite andar com os pés firmes no chão, mas com os olhos fixos no céu. Eu acho tremendo isso, porque tem muita gente que vai chamar a gente de doido. Mas eu, quando vejo aquilo que a Bíblia ensina sobre como a gente vive a vida cristã, como a gente busca a vontade de Deus, como a gente enfrenta os problemas, eu vejo gente séria botando o pé no chão. A gente sabe a realidade, a gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe todas as coisas, mas a gente tem uma percepção diferente, porque a gente recebe de Deus algo que outros não estão vendo. Para mim, a figura clara disso é a história de Eliseu. Eliseu está lá na sua casa e os exércitos sírios se reúnem, não é? São mandados pelo rei para matar esse homem, porque eles reconheciam que ele era um profeta de Deus, e Deus revelava os planos que eram discutidos lá no mais alto QG militar de batalha para o profeta, e o profeta contava esses planos para os exércitos de Israel, e quando eles chegavam, os exércitos estavam preparados. Então, se Eliseu é esse espião espiritual, então vamos matar esse homem. E aí eles reúnem um exército para matar um homem, e vão atrás dele. E quando chega aquele exército, o empregado de Eliseu diz: olha, vamos embora, vamos fugir, tem um exército inteiro para prender o Senhor. E ele diz uma coisa esquisita demais, maluca demais. Ele diz assim: não fica preocupado não, tem mais gente do nosso lado do que contra nós. Eu imagino a cara do coitado do empregado. Você já pode imaginar? Ele olha assim, diz assim: tem ninguém aqui, só estou eu, Senhor, o resto já foi embora, a cidade inteira foi embora, só tem soldado inimigo, o Senhor está doido, não tem ninguém. Ele estava com o pé no chão, ele sabia quantos soldados estavam lá, ele estava com o pé no chão, ele sabia que era uma força militar poderosa que estava lá, ele sabia, ele não era um louco. Mas aí ele faz a seguinte oração: Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele veja. E aí naquele instante, aquele empregado começou a ver o que Eliseu via. E sabe o que Eliseu via? As carruagens de fogo do Senhor em volta dele. E a ideia que eu tenho, lendo aquele texto, é que eram tantas carruagens de fogo, mas tantas carruagens, que o exército do inimigo era desse tamanho, perto do exército celestial que estava lá para proteger o servo de Deus. Quando a gente anda na luz, a gente não é um louco desvairado, mas é que Deus revela uma dimensão diferente da vida para a gente. Às vezes a gente vê as carruagens de fogo, outras vezes Deus diz:
fica tranquilo, porque eu sou contigo. Outras vezes ele vai dizer, não é? Olha, seja forte. Outras vezes ele vai dizer, tem bom ânimo, como a gente encontra na Bíblia, porque eu sou contigo. E queridos, quando ele está falando isso, ele está dizendo, olha, tem uma dimensão que ninguém consegue entender, que ninguém consegue explicar, que não dá para ser mensurada pelas pessoas, mas é verdade. E você pode ter certeza, e às vezes o Senhor vai revelar isso para você, você vai poder até ver. Há um velho hino que diz assim na sua letra, talvez seja esse do sábado que vai ser cantado lá, não sei, né? Vamos ver. Ele diz assim, quando a noite escura está, tua luz me guiará, basta que me toques, Senhor. Eu quando estou no meio da escuridão, das minhas decisões, dos meus problemas, eu quero olhar para Jesus, porque a luz dele ilumina os meus passos. E sabe, quando eu estou morrendo de medo, o melhor que pode acontecer é eu sentir os braços de Jesus à minha volta. Basta que me toques, Senhor. E quando eu olho para a Bíblia, eu vou descobrir que foi a luz, essa luz que ilumina os passos da gente, que levou Paulo para a cidade de Filipos. Você lembra dessa história? Paulo está preparando a sua viagem, não é? E ele tem todo o seu plano estratégico montado, todos os detalhes, para onde ele vai, como é que ele vai fazer. Mas ele está à noite e vem uma revelação de Deus. Um homem vestido como macedônio se apresenta diante dele e diz assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí Paulo diz assim, nós vamos para a Macedônia, porque eu vou deixar todos esses planos, porque a luz de Deus, a vontade de Deus, a maneira de Deus falar comigo está se revelando e eu vou para lá. E quando a gente lê esse texto, parece que tudo é maravilhoso lá na Macedônia, não é? Está tudo bom, tudo tranquilo. Ele vai num lugar, encontra uma mulher, essa mulher se converte, já está tudo diferente, porque Paulo não pregava para mulheres. Ele esperava encontrar uma sinagoga, ele não achou nenhuma sinagoga, só encontrou um lugar de oração onde tinha mulheres reunidas. Aí aquela mulher diz assim, vamos começar a igreja na minha casa? Ele diz, não, eu não prego para mulher, já estou pregando, e ainda vou começar a igreja na sua casa. E ela diz assim, não, pode se hospedar na minha casa, e eu vou me hospedar na casa dessa mulher, está tudo errado. E aí ela diz assim, se você acredita que Jesus é Senhor da minha vida, vem na minha casa. E diz, olha só, Deus está me colocando numa fria. Olha só, mas ele estava lá por quê? Porque o Senhor tinha mostrado para ele. Gente, não para por aí. Ele começa a pregar, uma mulher que estava profetizando lá pelo diabo, ela repreende os demônios são expulsos, e todo mundo vai dizer, agora vai todo mundo se converter. Não, ele vai parar na cadeia, e é açoitado. E ele está lá açoitado, de meio da noite, e você diz, o que ele está fazendo? Cantando louvores. Meu amigo, cantar louvores com chibata nas costas não é fácil não. Sabe por que ele conseguia cantar louvores? Porque ele sabia que aquele era o lugar que ele tinha que estar na hora certa. Não foi um erro estratégico, foi a vontade de Deus. E aí se converte o carcereiro, e Deus começa um movimento de graça. E sabe o que vai acontecer? Aquela igreja, que era a mais improvável, a mais estranha, que nunca estaria no projeto de Paulo, se torna a igreja que vai cuidar dele toda a sua vida, financeiramente, amorosamente, levantando obreiros, levantando missionários para estar do lado dele, porque aquele era o centro da vontade de Deus. Quando você anda na luz, não tem tropeço, ainda que quem esteja ao seu lado dizendo assim, está louco,
É doido, você fez tudo errado. Não, eu sei o que Deus falou comigo, porque a gente anda nessa vida por fé e não por vista. Sabe qual é a grande diferença do povo de Deus para um clube social, da igreja do Senhor, para uma organização social qualquer? É que nós andamos debaixo da vontade de Deus, debaixo da iluminação do Espírito Santo. Por isso a gente faz muito mais do que qualquer organização humana pode fazer, porque é o poder de Deus que se revela na nossa fraqueza. Anda na luz, porque na luz não há tropeço.